Já estamos há quase 2 meses do acidente que matou 12 estudantes, deixou outros 19 feridos na rodovia Valdir Canevari. Famílias lidam com luto e pedem por justiça. A Diane carrega no peito a saudade do sobrinho João Pedro. O jovem era um dos 12 estudantes que perderam a vida numa estrada que liga Nuporanga a São José da Bela Vista, quando o ônibus que retornava de uma faculdade particular de Franca acabou atingido por um caminhão que invadiu a pista contrária. Desde o dia 20 de fevereiro, a vida dessas famílias dos jovens mudaram completamente. A Diane tomou a atitude de criar uma página nas redes sociais, uma espécie de memorial, mas que vai além, como um conforto que eles precisam. Logo depois da tragédia, a gente percebeu a necessidade de dar um suporte para os pais, principalmente, e no primeiro momento. Então, a gente já fez um primeiro encontro com esses pais, com orientação psicológica, orientação jurídica. Inclusive, a gente teve a presença online, né, do Sr. Aderbal, que foi o fundador da associação da Boate Kiss, que nos ajuda muito, inclusive, e do lugar de pai, acolheu esses pais. A gente foi vendo também a necessidade, que ela veio também no primeiro momento, de homenagear os meninos, manter a memória deles viva. Então, os amigos mandam vídeos, mandam fotos, a gente sempre compartilha. Então, é um cantinho de memórias também. A Lídia é mãe da Juliana Espanhol, que também foi uma das vítimas do acidente. A página na rede social tem ajudado nesse processo de luto, mas também no pedido de justiça. Eu achei legal, sim, que eu acho que é um incentivo, porque até nessa situação a gente fica totalmente destroçado, sem força nenhuma, sem pensar em vontade de nada. Até os primeiros dias do ocorrido, mesmo naquele momento, eu também falava que eu não queria saber de nada, assim, do que tinha acontecido, que pouco me importava quem é que tinha sido, estava errado ou certo, porque nada disso vai trazer a minha filha de volta, né? Mas depois, à medida que eu fui, eu vou tendo que conviver, né, com essa realidade de não ter mais a minha filha e que está muito duro, sabe? Parece real, mas não é. E aí eu acho que eu vou adquirindo, à medida que vai descendo, eu vou tendo que ingerir isso, então eu acho que eu vou adquirindo uma força que agora eu busco, sim, por saber. Eu quero, sim, muito, muito mesmo, saber o que aconteceu naquele dia 20, naquela noite. Além do desfecho do inquérito policial sobre o caso, a página também tem buscado outras respostas. No dia do acidente, o ônibus que levava os alunos até São Joaquim da Barra passava por uma rodovia alternativa, que é de pista simples, não tem acostamento e ainda há desnível, que pode prejudicar o controle dos carros. A rodovia Prefeito Fábio Talarico, mais usual para o trecho entre as cidades, está interditada desde novembro de 2024, após ser constatada uma trinca em um dos pilares de sustentação da ponte, que fica sobre o Rio Salgado. Recentemente foi aberta uma licitação, mas ainda não há previsão para o início das obras. Ninguém imagina a perca de um filho até perder. Só que a gente não quer que os outros perdem também. Então a gente vai lutar por isso, porque o nosso filho já perdeu. Entendeu? E agora a gente vai lutar pelos outros, pelos pais dos outros, para não acontecer isso. Minha filha adorava as amigas dela estão indo ainda. Estão trancando matrícula, está com medo. Né? E essa estrada foi bloqueada e as estradas vicinais não têm condições de atender o fluxo desses veículos. É sem sinalização, sem acostamento. De noite ainda, com chuva, uma estrada sem sinalização, sem acostamento. É suicídio, é suicídio, é suicídio. A página também tem sido porta-voz de outros alunos que enviam denúncias e cobram melhorias para que acidentes como o que aconteceu não se repita. Em pouquíssimos dias, a gente chegou aí, já passou de 2.500 seguidores, foi rápido. Então, a gente percebeu que a população aqui abraçou esse movimento. E o que vem acontecendo hoje? Muitas pessoas estão recorrendo à página, até para mostrar uma realidade que a gente não sabia, né? Então, os universitários, eles nos mandam fotos, mandam vídeos e falam, olha o que está acontecendo, ajudem a gente fala e ninguém ouve. Então, eu acho que em um certo momento já está acontecendo isso, a página vai virar um porta-voz para os universitários da nossa região. Os pais da Juliana continuam a luta por justiça e guardam somente as boas memórias e os momentos que passaram juntos. Minha filha, eu já tenho, sei, assim, que ela estava cheia de projetos, né? Nesse dia mesmo, ela trabalhava comigo, ela estava fazendo administração e assim, no horário de almoço ainda ela saiu, nós deixamos o serviço
início ela falou, não, esse ano eu vou fazer tal coisa. Aí ela falou lá o projeto que ela queria fazer. Então, toda alegre, estava na melhor fase da vida dela, muito feliz mesmo, com aquela vontade de viver. Então, é muito difícil, sabe? Você chegar assim, porque você vê, no trabalho eu lembro dela, eu vejo os projetos dela, na minha casa. Então, assim, tá muito duro. É difícil de você aceitar, né? Ela teria completado 20 anos de 19 de março. Estava com a festinha dela pronta, falou que queria fazer uma grande festa esse ano, estava muito alegre. Então, assim, é muito triste, é muito difícil você tocar a vida. Edson Ferreira, de São Joaquim da Barra, para o Jornal da Clube. A gente segue falando sobre esse assunto agora com Fernando Velasquez, engenheiro especialista em trânsito. Fernando, bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Qual que é o impacto da reforma dessa ponte no tráfego da região? Quais são as principais consequências para os motoristas quando você tem tráfego impedido, então, por conta de problema de uma ponte, por exemplo? Boa tarde. O impacto ele é significativo, né? No caso desse desvio, uma situação como essa que houve, essa interdição da ponte, pode trazer uns problemas graves, como, por exemplo, que a rodovia não tem capacidade e não tem infraestrutura para receber esse aumento adicional do tráfego, né? Então, a gente vê pelo trecho que não tem acostamento, a sinalização é quase inexistente. Então, é um trecho que, quando acontece alguma coisa eventual, que no caso um desvio de tráfego, ela não tem suporte, né, para poder absorver essa demanda com segurança. Agora, enquanto especialista dessa área, quais os principais obstáculos que o pessoal encontra quando tem que fazer uma obra de reparo? Por que demora tanto para começar uma obra de fato, Fernando? Geralmente, isso está muito associado a alguma complicação ou algum entrave em processos licitatórios, né? A questão também de falta de orçamento para isso, questões técnicas, às vezes não tem. Você até tem um processo licitatório, aí não tem capacidade técnica para fazer com que esses projetos que saiam do papel sejam, digamos assim, bem executados. Então, isso são problemas que geralmente passam por esses processos. Agora, com essa licitação aberta, é um passo de fato importante para dar início a futuras obras. Sem dúvida, sem dúvida. Já com ela aberta, o próximo passo aí seria a gente contratar uma empresa que tenha capacidade técnica para executar bons trabalhos e a priori, manter um cronograma execuível para isso e toda essa mobilização de pessoas técnicas para que o projeto que esteja no papel saia de uma maneira exemplar e que garanta segurança para as pessoas que usam aquele trajeto, né? Agora, Fernando, a gente está falando de um problema que tem muito a ver, principalmente de ponte, né, com manutenção preventiva. Para não chegar nesse ponto de realmente ter que interditar uma estrada, uma rodovia, é preciso ter manutenção. Com certeza, né? Essas, digamos, a gente fala de avaliações periódicas, né? Então, averiguar a própria estrutura dessa obra de arte, que a gente chama em engenharia, né? A questão da drenagem, né? O que acontece com o terreno do em volta, se tem ali um possível assoreamento que causa um abalo nas fundações dessa estrutura. Tudo isso precisa ter um monitoramento constante, ainda mais quando a gente tem um trecho que tem digamos assim, um certo volume de tráfego de veículos pesados, que é onde exige mais dessas estruturas, né? Fernando, agora qual que é o plano de ação de fato, então, para concluir a reforma dessa ponte? Quais são as principais etapas que vão precisar ser realizadas aí na sua análise? Bom, a priori a gente precisa fazer uma avaliação atual desse trecho, já com a empresa contratada, destinar um cronograma físico e financeiro sobre isso e essas etapas associadas à operação de tráfego no primeiro momento, em que há um certo monitoramento desse tráfego em períodos de obras, né, e toda a mobilização dessa equipe técnica para cumprir, né, esse cronograma e atingir um bom nível, uma boa qualidade de engenharia desse projeto em si. Fernando Velasquez, engenheiro especialista em trânsito, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Fernando, um abraço, bom fim de semana e até mais, viu? Para você também, um abraço, tchau, tchau.